Feliz sábado, meu amigo, bom dia. Quer dizer, se você está ao vivo, né? Se não, feliz domingo, feliz segunda, feliz terça, boa madrugada, boa noite, boa tarde. O importante é que você está aqui, o Espírito Santo te trouxe e é sinal de que Ele quer transmitir algo para você. E eu te convido, permaneça conosco então, porque eu acredito que Deus tem um propósito com esse momento. Nós estamos aqui hoje, dia 10 de dezembro, para recapitular uma lição que nós estudamos, que tem como título Os Enganos do Tempo do Fim. E eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e aqui está comigo o Amilcar. O Amilcar é membro da Igreja Adventista do bairro Morada do Sol, também aqui em Alfenas, adventista de família tradicional, inclusive, né? Ele, a mãe, os irmãos. E ele vai estar aqui nos auxiliando, né? Por conta de que sempre foi uma pessoa ativa, ancião, sempre foi dirigente, e nos deu o prazer de estar conosco. Só que antes de nós começarmos, eu vou pedir a você que feche seus olhos, eu vou fazer uma pequena oração, e nós vamos então ter o início. Senhor, por Tua graça, na Tua palavra, o Senhor deixou todo o ensinamento para que nós não fôssemos enganados, e no final fizéssemos as escolhas certas, para alcançarmos a salvação e a vitória. Amém. Sobre o pecado e sobre o maligno. Amém. Nos mostra no estudo de hoje, Pai. Esclarece a nossa mente através da direção do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amilcar, enganos do tempo do fim. Só que um pouquinho antes, quando a gente estava aqui nos bastidores, você falou, Paulo, eu tenho vontade de situar melhor os assuntos. Então, como é que você quer começar esse estudo? Fica à vontade. Não, se fosse possível, eu gostaria de fazer só uma recapitulação do que nós aprendemos até agora. Fora praticamente 2 meses, quase 2 meses e meio, né? Só recapitulando que a Bíblia nos ensina especificamente a verdade sobre a morte, ressurreição e vida eterna. Então, nós aprendemos até agora, na Bíblia, na palavra de Deus, a nossa pão da vida, que a morte é apenas um sono. Certo? Sim. Então não existe essa divisão, dicotomia entre corpo e alma. Não existe, nós aprendemos isso aí, correto? Sim. Então, e nós temos a certeza que em Jesus, pelo sangue de Jesus, eventualmente os que morreram irão ressuscitar e ir para o céu, correto? Correto? Então, isso é a base da Bíblia, está ensinando para não correr nos enganos que nós vamos estudar agora, a partir desse momento. E me permita, então, para a introdução do estudo de hoje, queria ler um trecho do Grande Conflito, o livro Grande Conflito, página 588. Por meio dos 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás vai enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, aguarda o domingo, a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. E exatamente isso nós vamos estudar hoje, os enganos que Satanás, o inimigo das almas, está introduzindo no mundo há muitos anos, mas especificamente nesse tempo do fim, para enganar as pessoas, para não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. E para você, amigo, que acha, mas vai haver engano? Bom, eu vou ler uma passagem que está aqui, que é o nosso verso para memorizar. Ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Acompanhe a leitura. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, ou seja, os anjos que caíram com ele, foram rebeldes no céu, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles, porém, será conforme as suas obras. Sabe o que esse texto está dizendo aqui, meu amigo? Por isso que ele preparou a nossa mente para acreditar em alma, essa figura etérea. Porque como ele vai se disfarçar de alguém que você conheceu, de uma pessoa consagrada a quem você dava crédito, se você não acredita em alma? Justamente no momento mais importante da tua existência, quando você vai ter que fazer uma escolha. Como você vai escolher se de repente aquele pastor, aquele padre, aquele bispo, aquele familiar consagrado teu aparece para você com a voz que ele tinha, lembrando as coisas que ele fazia, e te diz, não, olha, não vai com esse povo não, você tem que estar aqui com a maioria, ó, porque senão você vai desagradar a Deus. Eu vim do céu porque eu estou com medo que você vai se perder. Sabe, as pessoas que acreditam em alma
são essas que serão um campo fértil para ele usar esse tipo de engano. Perfeitamente. Não é? E exatamente a quinta-feira vai falar sobre isso aí. Isso. Os próximos 5 enganos que vão ter. Mas fica à vontade, Amilcar. Como é que você agora introduz o tema em si aí? Fica à Talvez vontade. muitas pessoas que não tenham conhecimento da Bíblia vão se assustar que Satanás usa Hollywood Sim. filmes, Sim. para trazer isso aqui. Para quem ouviu a lição da semana passada, o comentário das pessoas que fizeram aqui, não me lembro se foi o Wellington ou a Glória, e a Glória, a mas Glória que mencionaram sobre um filme. Ghost, outro lado Exatamente. da vida, a Glória. Então, nós vamos perceber que Satanás usa muito a Hollywood para trazer esses enganos que nós vamos estudar a partir de agora, né? Isso, por isso que no domingo a lição começa com misticismo. Irmão, o que seria misticismo? É tudo que é mítico, né? Tudo Certo. que não é verdadeiro, é tudo que é imaginário, tudo que é folclórico e que, infelizmente, ele acaba nos ensinando e fazendo a gente crer que essa Perfeitamente. é a verdade. O autor da lição, o pastor Tim, que eu conheço ele pessoalmente, inclusive, é interessante que ele coloca ali que é uma união do indivíduo com o divino, mas que fica num estado espiritual ou de transe. Ou seja, você perde o seu raciocínio, como diz Romanos 1 e 2, que Deus quer um culto racional. Então ele usa o misticismo. Note bem, o inimigo das almas, Satanás, ele está usando esses enganos aqui para enganar as pessoas, para não conhecer a verdade, para não serem enganadas, como o senhor acabou de mencionar com relação... Porque se a pessoa já abre a mente para crer daquela forma, fica fácil dela ser enganada, né, amigo? Perfeitamente. Aí ele tem êxito. Porque o que adianta ele preparar uma estratégia se as pessoas não estão preparadas para aquela estratégia? Por isso que desde o Éden ele olhou na Eva e falou, já vou ensinar isso para você daqui para ensinar os outros depois. Não morrereis. 6.000 anos já. Já 6.000 anos. Exatamente. Isso, né? E como é que se fala aqui? A parte do misticismo, né? Foi o recurso que ele utilizou para que nós, e como você lembrou, né, Amilcar? Hollywood. Você veja, eu até falei, não sei se foi na passada ou na outra, desde criança, a criança assiste ao desenho do Tom e Jerry, o Tom vem correndo daquela cabeçada na parede, aí a alma já sai do corpo. O que a criança já está aprendendo? Exatamente. Não é? Ele já vai preparando, e aí é que vem, né? Pais, amigos, né? Se você não estuda a Bíblia, se você não enche a sua mente com a verdade de Deus, o inimigo, o diabo, está enchendo a sua mente com as mentiras que ele traz através da mídia. E aí você vai ser campo fértil para ele. Amilcar, mais alguma questão você gostaria de falar aqui sobre o misticismo, parte de domingo? A primeira pergunta aí de Mateus já foi mencionado várias semanas aqui, mas isso aqui vale a pena recordar sobre São Mateus 7, 21 até o 27, e posso ler a pergunta? À luz das palavras de Jesus, que ele diz aqui, o que significa construir nossa casa sobre a rocha e o que significa construir sobre a areia? Sim. É para eu comentar? Pode, fica à vontade. Tudo bem, pensei que eu queria mencionar aqui. Você lendo esse trecho da Bíblia, de São Mateus 7, 21 até o 27, que você vê Jesus mencionando a construção sobre a rocha, e o que representa isso aqui? Isso aqui que é a nossa rocha. O fundamento, né? Exatamente. E nós não vamos ser enganados se estudarmos a Bíblia. Nós não vamos ser enganados pelos vários enganos que vamos estudar agora durante esses próximos minutos aqui. E se você tiver fundamentado na rocha eterna, na palavra de Deus, isso vai te preservar de muitos enganos. Sim. Um exemplo que o senhor mencionou aqui, que é a parte de quinta-feira, imagina que vai acontecer. Foi profetizado que vai acontecer. Até o verso áureo que está lá em Coríntios, eu disse aqui, que não só o inimigo vai se transfigurar em alguma pessoa, mas tem Satanás e os demônios, eles vão se transfigurar em pessoas que você ama. Sim. Que o senhor mencionou, que voltaram da vida. Como que voltaram da morte, entendeu? Sim. E, já que o senhor mencionou, eles vão falar exatamente contra a palavra de Deus, diretamente. Qual é essa importância, então? Por que eles estão querendo falar contra a palavra de Deus? Foi que eu li um trecho anterior sobre o grande conflito 588. O objetivo todo ali é usar a imortalidade da alma para enganar as pessoas, para que não adorem a Deus. E qual que é o sinal? E qual que é a marca de Deus? Qual que é o objetivo de Deus
que ele colocou na palavra de Deus desde Gênesis para a gente poder adorá-lo. Qual que é o dia especial? O sábado. Perfeitamente. Finaliza a semana da criação. Então ele quer tirar Deus do seu trono, Deus como Criador, Deus como Salvador. Totalmente, quer tirar isso aqui para inventar o outro método de salvação, usando o misticismo. Verdade. É isso mesmo. Bom, então vamos agora para os demais erros, né? E Posso, aí nós então, temos... dar só mais um trechinho aqui? Pode, fica à vontade. Tá na segunda-feira, quem tem com a lição, o Isso. nosso guia, ao último parágrafo. Uhum. A teoria diz que não importa o que as pessoas creiam. É um engano mais bem sucedido de Satanás. Comentando, muitas pessoas hoje falam, o que importa hoje é, eu amo Jesus. Eu aceito Jesus, acabou. Mas em São Mateus 7, que a gente não leu, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que obedece a palavra dele. Sim. Então, continuando, repetindo, a teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam, é um dos enganos mais bem sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituir a verdade, certo? Por falsas teorias e fábulas, ou por outro evangelho. E aí, posso me fazer a pergunta? Para a gente refletir? Sim. Como podemos combater a tendência humana de deixar que nossas emoções, de novo Romanos 12, 1 e 2, deixar nossas emoções e desejos nos levem a fazer coisas contrárias à palavra de Deus? Não, mas eu sinto bem com isso. Eu sinto bem com esse culto. Eu sinto bem com essa verdade que estão falando para mim. Ou como outro Sim. sábado, as pessoas que participaram do estudo aqui mencionaram. Não importa, e daí o pastor, ou o bispo, ou o padre falou uma coisa que me causou emoção, mas você conferiu se está na palavra de Deus? Então, como que eu posso fazer isso aí, não me enganar? E a última frase, como ajudar as outras pessoas nessa luta espiritual? É o que o irmão está fazendo aqui durante 13 sábados. Ou, desculpe, esse trimestre vai ser 14. 14. Então, você está abrindo a palavra de Deus e mostrando para não cair nos enganos dela. É assim, o melhor trabalho missionário que está sendo feito é o Senhor, está dirigindo esse estudo aqui. Que Deus seja louvado. Amém. E aí, um engano que nós temos, né? O indivíduo em si. Na parte de segunda-feira fala das EQMs, né? Experiência de quase morte. A pessoa está passando por uma situação lá de estresse metabólico, fisiologicamente ele está todo alterado, inclusive chega ao ponto de seus finais vitais se alteram, não mandam mais aquela qualificação de um indivíduo vivo. Sim. E ali naquele momento nós desconhecemos a capacidade do nosso cérebro. A capacidade que ele tem de, ao observar um ambiente, ele conseguir projeções do ambiente, como se eu estivesse olhando o ambiente de cima, ou de baixo, do fundo ou da frente. Perfeito. E aí, quando o cérebro da pessoa faz esse exercício, porque agora ele está fora do padrão, a pessoa tem uma perspectiva de que era ela que estava flutuando, vendo tudo, se vendo. E quando ela volta, ela fala, como que não tem alma? Eu saí do meu corpo. Eu me vi os médicos mexendo comigo. Exatamente. E ela esquece que ela estava ouvindo, né? E a audição não estava abalada. E ela, não, eu via, eu escutava o que todo mundo estava falando, mas claro, estava ouvindo, estava lá. Repetindo, e muitos filmes de Hollywood mostrando isso aqui. Mostra isso aqui. Então a pessoa, e achei interessante, de novo o pastor Tim mencionar aqui, e muitas pessoas são backed up, suportados ou apoiados pela, dizem, ciência. A ciência. Então, quanto você pode confiar na ciência? Pois é. E o interessante, né, Amilcar, é que nós temos vários relatos. Nós temos o filho daquela viúva, Elias de Naim, o filho da Sunamita. Sim. Nós temos o Lázaro, o filho daquela outra viúva que Elias ficou na casa dela. Sim. Nós temos aquele homem que eles iam enterrar, e aí os inimigos, eles jogaram o corpo na cova de Eliseu, bateu lá e ressuscitou. Perfeito. Lázaro, e ninguém relatou nada disso. Nenhum desses que foram ressuscitados mencionaram alguma coisa de pensamento. Posso ler um trecho em Eclesiastes? Pode. Que já foram lidos várias vezes aqui, Sim, só para recapitular. Eclesiastes 9 e 5. De novo, nós estamos voltando para a Bíblia. Não é a opinião do Senhor, nem a minha. Sim. É a Bíblia, ó, Eclesiastes 9 e 5.
porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E o verso 10, complementando. O capítulo todo você pode ler, mas o verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. Quer dizer, é impossível que a pessoa que tenha morrido, ela não tem alma, nós estudamos, mas vague, esteja percebendo o que está acontecendo. Consciente de tudo, de tudo. Exatamente. Verdade. A Bíblia, perfeitamente. Salmo também, amigo, 146, verso 4, diz assim: sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Perfeito. Ou seja, sai essa força, essa energia que te mantém vivo, ela volta para Deus porque era dele. E naquele dia, encerra-se tudo. Não há uma consciência, né? Mas aí, as pessoas não estudam a palavra, vão sendo enganadas, e quando passam por esses momentos de estresse. Agora, o grave, segundo, como você disse, conhece, né? O pastor Tim, é que há pessoas que, infelizmente, elas acabam recebendo alucinações dos próprios demônios. É verdade. E elas não estão cientes disso. Perfeitamente. Elas imaginam que elas viram o corpo delas, que elas andaram pelo hospital, viram o que estava acontecendo no hospital, e elas não sabem que, infelizmente, talvez a mente delas agora já está sob o acesso dos demônios. Igualzinho esses hackers fazem com os nossos celulares, com os nossos computadores. Perfeitamente. Consegue adentrar um domínio que não era permitido, mas que talvez por algum pecado, alguma falha acariciada, Sim. a pessoa deu essa permissão para ele sem saber. Eu gostaria de fazer um comentário também para mostrar como nosso sistema nervoso central, ele também nos engana. Eu tenho um irmão que ele perdeu o braço num acidente. E ele fala para mim que até hoje ele sente o braço. E ele fala para mim, o braço está dobrado agora o braço está esticado, está coçando. Ele nem existe braço mais. Então o nosso sistema nervoso central, ele acontece isso aqui. Então, repetindo, qual que é a nossa segurança? A gente tem que acreditar o que a Bíblia fala. Então, aquela pessoa que acha que morreu, porque é impossível uma pessoa ressuscitar sem o poder de Deus. Sim. Então, é aquela pessoa que acha que morreu, ou se a ciência diz que ela tenha morrido, nós vivemos que não podemos confiar nisso aqui, ela acha que a alma não existe, saiu, ela está olhando acontecendo, está pregando peças, o sistema nervoso central dela está pregando peças, por alucinação ou por alguma coisa demoníaca. Exatamente. Então, a gente não pode deixar nossas emoções nos tapearem. Temos que estar baseado na palavra de Deus. É a única exclusiva. Exato, fundamento, exato. E uma das portas que se abrem para esse engano, né, Milker, que aqui na terça-feira nós vimos, é sobre a reencarnação, não é verdade? Puxa vida, exatamente. Fica à vontade, Amilcar, fale sobre isso. Tem dois aspectos interessantes sobre que é ensinado sobre reencarnação, que como é ensinado que existe alma, então ele diz, a pessoa morreu, a alma sai do corpo. E eles dizem, ou a alma vai para o céu, ou a alma vai para o inferno, como já foi ensinado semana passada sobre o inferno, ou senão a alma está num limbo. É. Ou tem outro termo de purgatório, assim. Então, de novo, na Bíblia nós aprendemos que não existe isso. Mas o engano de Satanás, existe reencarnação. Tem um monte de filmes que falam sobre isso aqui, Sim. Um monte de músicas para enganar a pessoa. Então, achar que essa alma ou foi para o céu, ou pior, como é ensinado na Nova Era, outra ideia, que essa alma ela volta para reencarnar em outra pessoa ou um animal. E daí, o que acontece com ela? Ela tem que passar por algum processo de aprimoramento, porque eventualmente no final do ciclo, a pessoa vai se tornar um Deus. Não foi exatamente o que o senhor acabou de mencionar, que foi que Satanás falou para Eva desde o começo? Deus não quer que você coma desse fruto, porque você será como Deus. É esse. O objetivo todo de Satanás é te enganar, para você ser como Deus. É isso, um engano. Você vê, se a pessoa não acreditasse em alma, ela não seria terreno fértil para acreditar em reencarnação. Perfeitamente. Mas como ela acredita em alma, aí ela já se torna refém do próximo engano. E através desse engano,
é que ela começa a colocar em dúvida, inclusive, o plano da salvação. Porque se ela vai melhorando sozinha, por que o Senhor Jesus precisaria morrer por ela? Por que a graça? Por que a graça? Para não que é? a ressurreição? Para que a ressurreição? Eu Pra posso que ler um isso? trechinho, segundo Fica à Timóteo? vontade, Amilcar. Segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4. A pergunta para essa resposta aqui é: por que elas estão acreditando então? Por que elas querem acreditar isso aqui? Olha que interessante. Segundo Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá um tempo, estamos nele, em que não sofrerão de sã doutrina, não aceitam a Bíblia, não querem, não está me agradando o que fala a Bíblia, eu quero ouvir coisas que me agradam. Sim. Então virá um tempo que não sofrerão de sã doutrina, mas tendo o quê? Comichão nos ouvidos. O que é isso aqui? Eu quero ouvir o que me agrada. Tendo comichão nos ouvidos, o que eles vão fazer? Amontoarão para si doutores. Posso colocar isso no lugar aqui? Pastores, bispos, filmes, Sim. coisas conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Essa da encarnação é uma delas. Tá aí. E aqui no nosso manual que o pastor Tim escreveu, eu quero ler para vocês o que fala aqui na terça-feira. Muitas pessoas acreditam não no que deveriam acreditar, mas no que querem acreditar. Se uma teoria lhes traz paz e conforto existencial, isto é suficiente para resolver a discussão para eles. Mas para aqueles que levam a Bíblia a sério, não há como aceitar a teoria da reencarnação. Primeiro, Nós 5 passos agora. Por isso. quê? Por quê? Primeiro, essa teoria contradiz os ensinos bíblicos da mortalidade da alma e da ressurreição do corpo. Exato. Não é? Então é bíblico. Então é bíblico. É bíblico. É totalmente contra. Então, beleza. vai contra a Bíblia. Agora vai piora. Nega a doutrina da salvação pela graça, através da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Para que Jesus morrer por você? Então- Para que aceitar Jesus como seu Senhor Salvador? Por que obedecer a Jesus? Se não preciso disso. Você vai se Eu aprimorando, vou, né? exatamente, não preciso disso. Passar por isso. Percebe? Você percebe? Então você viu que o Terceiro. objetivo, desculpe, então, você viu que o objetivo de Satanás, no Vai. fundo, é para tirar Deus do trono dele? Sim. Ele Esse é quer o objetivo. sentar no trono, Ele né? quer ser adorado. Não é Verdade. da Deus ser adorado. Você continua, irmão. Terceiro, a teoria contradiz o ensino bíblico de que o destino eterno de uma pessoa é decidido para sempre por suas decisões nesta vida. Pera aí, não tem segunda chance então, irmão? Não. É agora, enquanto você está É vivo? agora, enquanto você ou tá antes de vivo. fechar a Como porta da ladrão graça? lá na cruz, né? Exato. Senhor, Então, lembra-te de mim quando entras no agora, teu reino. a sua chance, a oportunidade de aceitar o sacrifício É de Jesus agora. é agora. A Bíblia fala várias vezes. Hoje, Sim. se ouvires a minha voz, me aceita, entendeu? É hoje. E, de novo, comichão nos ouvidos. Não, eu tenho segunda chance. Eu sou jovem ainda. Eu tenho muito tempo para... Não toma decisão hoje. E aí depois se arrepende. Perfeitamente. Quarto, essa teoria minimiza o significado e a relevância da segunda vinda de Jesus. Para que Jesus voltar? Não precisa, Eu vou estar né? no céu mesmo. Lógico. Eu vou aprimorar, subir na nova, eu vou aprimorar, eventualmente eu vou virar Deus, eu vou estar lá mesmo. Para que arrebenta realmente com o evangelho, né? E quinto, a teoria propõe oportunidades após a morte para alguém ainda superar as armadilhas de sua própria vida, o que não é bíblico. Veja, Perfeitamente. então, quanto engano. Você vê através então que disso. isso arrebenta a mensagem do santuário? Sim. Porque a primeira parte é a justificação e a outra parte não é a santificação? Sim. Que santificação? Pra Para quê? Não existe precisa. nada disso aqui, não preciso. Então a pessoa não tem noção, né? Quando ela está abraçando um engano desse, quantos enganos ela Exatamente. está abraçando. Não é Exatamente. verdade? Amilcar, então vamos para quarta-feira. Necromancia e o culto aos ancestrais. Isso ainda prevalece no mundo, né, Amilcar? Pessoas que infelizmente. consultam, e nós Isso. temos até o triste fato aqui do Saul com aquela feiticeira lá de Endor, né? Perfeitamente. Um comentário que está em 1 Samuel 28 ali, é interessante, mas antes, Deus já chamou atenção, porque Saul sabia disso. Tanto em Levíticos como em Deuteronômio, eu vou ler um trecho aqui, é o Sim. primeiro parágrafo depois da pergunta. Certo. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritas, médiums, feiticeiros, pessoal, feiticeiros,
Tem muitos filmes aí com feitiçaria ou com morte, tipo... Ensinando, né? Harry Não, Potter. aqueles outros, aquele pessoal que não morre, tipo vampiro. Vamos lá. Então, tá tudo encaixado aqui. Tudo. Espíritas, médiuns, feiticeiros e necromantes que consultam os mortos na antiga teocracia israelita eram abomináveis ao Senhor e deveriam ser mortos por apedrejamento. Irmão, por que Deus ficou tão assim, enfático dizendo quem mexer com isso será apedrejado? Porque vai trazer isso para dentro do arraial. Qual é o problema disso? Porque aí eles estavam trazendo o próprio demônio, o próprio diabo para dentro do arraial. Perfeitamente. E acreditando em tudo que ele dizia, em todo erro, em todo engano. Isso não é então em um terreno encantado do inimigo? Imagina você num terreno encantado do inimigo. Eu gosto de sempre frisar isso aqui. A Eva não foi a mulher mais inteligente que já existiu nesse mundo? Foi, porque foi a primeira. É perfeita. E foi feita por Deus. Foi, sim, então, mas ela é perfeita, né? Perfeita. Então, E ela caiu. Mas por que, irmão? Foi no terreno encantado. Perfeitamente. Quer dizer, eu acho interessante que em outros episódios, por exemplo, que estudou algumas semanas para trás, quando Jesus ressuscitou Moisés, nem ele discutia com Satanás. Você não discute com o mal. Você não discute com o mal, certo? E achei interessante isso aqui, esse trecho aqui de Samuel, que ele, rei de Israel, sabendo de tudo isso, ele, e como Samuel já tinha morrido, Deus, o que eu vou fazer amanhã? Tem hoje as pessoas consultando o tarô, consultando o horóscopo, é incrível. Jogando sorte. Pessoas que se dizem cristãos consultando essas coisas, assistindo esses filmes, como, não, o que vai acontecer amanhã? Ou quem vai ganhar a Copa do Mundo agora? É um incrível. E você sabe, tem um canal de televisão que sempre nos dias antes do ano novo trazem pessoas as previsões dizendo, e pessoas vão na televisão para falar, vai acontecer isso e aquilo. Até hoje, irmão, estão procurando isso aqui. Estão. E interessante, né? Mas sempre fica, Deus obriga o inimigo a deixar ali um sinalzinho que é mentira. Mas a pessoa às vezes não enxerga, está tão enganada. Que nem aqui, se Samuel voltou, né? Por que ele subiu da terra, ele não desceu do céu? Perfeito. Se ele era um homem santo? Sim. Quer dizer, então Saul teve ali, Saul, fique esperto. Não é quem você está pensando que é e você sabe. Agora, infelizmente, Amilcar, você lembrou das previsões? O diabo falou aqui na forma de Samuel para Saul, amanhã você que seus filhos vão estar mortos. Sim. Por que tem previsões que ele acerta, Amilcar? Primeiro, ele conhece a Bíblia melhor que nós. Então, ele conhece as profecias bíblicas, correto? Então, não é muito difícil uma pessoa que estuda a palavra de Deus a imaginar o que vai acontecer no futuro. E não se esqueça que ele está envolvido em muitas dessas profecias. Sim. Ele está envolvido, ele sabe o que está fazendo lá. Ele pode imaginar. Pode até ser que Saul não tivesse morrido no dia seguinte, mas as chances eram grandes, né? Então, é esse que é o ponto, amigo. Exato. É isso que o Amilcar lembrou. Ele está envolvido nos eventos. E à luz de tudo que já aconteceu, ele já tem uma clara percepção daquilo que é muito provável que vai acontecer. A gente até brinca com os conhecidos da gente. Você quer ver? Você vai fazer isso. E a pessoa é verdade. É verdade. Eu não falei que você ia fazer isso? E o professor, ela menciona, já que você mencionou isso aqui, que ela já falou assim que Satanás está estudando o ser humano faz 6.000 anos. Sim. Quer dizer, então ele sabe exatamente que se apertar esse botão, a tua reação. Lógico. Ele sabe qual vai ser a tua reação em qualquer determinada situação. Então não é uma previsão ou adivinhando. Ele já sabe qual vai ser a sua reação. Na verdade, foi um plano, né? Exatamente. Ele já tinha um plano muito bem organizado, ele fala, vai acontecer isso. Posso ler um trechinho em Isaías 8? Vontade. Que é interessante. Isaías 8, versículo 19 e 20, e está na lição, então, o último parágrafo ali, que diz o seguinte: quando disserem a vocês, consultem os médiums e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? Daí ele vem, a favor dos vivos se consultarão os mortos? Daí vem um texto que nós usamos muito em estudo bíblico, o senhor faz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a luz do alvorecer. É o que nós vamos no estudo bíblico. Se não tiver de acordo com a lei e o testemunho, você não pode seguir.
Eu já digo mais, nem vai num terreno encantado do inimigo. Sim. Porque nós somos fracos, nós vamos cair. Ele vai enganar a gente. Como nós vamos caros, ver agora na nós somos quinta-feira. pó. Você vai vir na quinta-feira daqui a pouco. Posso só fazer a pergunta final de quarta-feira? Pode. Achei interessante. Com que frequência, sob estresse, fazemos coisas que sabemos ser erradas? Porque a fé, a oração e a obediência à palavra de Deus são a única defesa segura contra nós mesmos. Jeremias 17, 5. Primeiro sim, maldito o homem, confia no homem. Isso. Mais uns versos para frente, enganoso é o coração. Nós mesmos nos enganamos. Sim. Se não tivermos a firme fé na palavra de Deus. Se não for num está escrito. Né? Está escrito, nós estamos errados. Perfeitamente. E encerrando então o estudo, eu acho que você está gostando, né? As personificações. Amilcar, eu conheci um grupo no Canadá. Eles oravam, faziam um círculo de oração. Para resumir a história, Amilcar, eles roubavam lojas e eles planejaram o assassinato do indivíduo. Sabe como, meu amigo? Eles começaram a acreditar no coração enganoso. Aparecia anjos para eles. Os anjos diziam, aquela pessoa é muito má, ele cobra juro, ele cobra o preço acima. É justo que vocês roubem aqueles equipamentos eletrônicos da loja dele e vocês deem para os pobres. Então o anjo falou isso para eles. Falou para eles. E veja, a Bíblia diz, não roubarás. Por isso, que qual que é a base? A palavra. A lei e o testemunho. Se não falarem assim, já era para eles verem. Amilcar, eles falaram, eles tinham o poder de ficar invisível. Eu não sei como os anjos caídos dobravam a luz. Mas, porque a gente enxerga porque a luz bate e vem no olho. Perfeito. Eu não sei como os anjos caídos dobravam a luz. Eles entravam na loja, pegavam aparelho de som, televisão, saíam e ninguém via. E davam, achando que estava fazendo obra para Deus. Só pararam quando um deles falou. Quando aquele anjo falou, ó, fulano é mau, vocês têm que matar ele. Aí um deles falou, gente, mas se é de Deus esse anjo, como que ele está mandando a gente matar? Demorou eles se reconhecerem. Demorou. Perfeito. Aí confessaram o crime, indenizaram as lojas e deixaram esse alerta. Como nós podemos cair? Agora você imagina tomando forma de parentes, de amigos, ou como diz a palavra, do próprio Senhor Jesus Cristo. Perfeito. E é o verso áureo que o senhor leu no começo. Posso ler um trechinho de novo? Pode, fica à vontade. Está aí no último parágrafo da primeira parte, aí olha lá. Sim. Esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos, tá? E os representam como contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como um ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás virá e personificará a Cristo. O detalhe vai ser, ele não consegue representar a volta de Jesus, porque milagre... Para a terra toda, né? Então, como uma terra, uma circunferência redonda vai enxergar Deus. É impossível. Impossível. Mas Deus faz isso. Satanás não tem esse poder, porque não tem um limite dele lá. Sim. O que vai acontecer, vai parecer, você vai estar assistindo alguma coisa na televisão, se você estiver aí na televisão, nos celulares. Jesus, exatamente, na internet. Jesus acabou de aterrissar nas Nações Unidas. Jesus acabou de chegar em Curitiba. Jesus acabou de chegar em Nova York. Jesus acabou de chegar lá na China. Sim. E vai falando isso aqui, personificando. E, de novo, o que foi mencionado desde o começo do nosso estudo aqui, o objetivo dele vai ser o quê? Os dois grandes enganos. Vou usar a imortalidade da alma para transferir a adoração a Deus. O que ele vai fazer? Não só Satanás, como os apóstolos e os nossos entes queridos, eles são demônios personificando. Sim. Tem sempre que deixar claro aqui. Nós aprendemos na Bíblia que não são os entes queridos. Não são. Certo? Não são os discípulos. Os que morreram, quem morreram estão dormindo. Exatamente. Isso. Então eles vão voltar, são demônios personificando, e vão falar, primeiro, palavras mansas, palavras agradáveis, conforme o comichão dos ouvidos, tá? E eventualmente vai tirar a verdade da Bíblia. Porque o objetivo de Satanás sempre foi esse. E aí, aqueles que não estiverem fundamentados, fortalecidos na palavra, a própria palavra diz, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Só não vão ser enganados aqueles que estiverem num assim diz o Senhor. Perfeitamente. Graças a Deus, esse grupo de jovens que estava orando lá no Canadá, teve um que falou, mas gente, na Bíblia Deus diz, não matarás. Nós vamos lá matar esse indivíduo, porque esse anjo está mandando.
Exato. Aí é que eles, né, Entendi. entenderam e reconheceram o que estava acontecendo. Mas se não, chegariam ao ponto de tirar a vida de uma pessoa. Achando, mas a Que era a própria vontade de Jesus Deus. falou em Mateus que muitos vão te matar achando que está fazendo a vontade de Deus. Como que chegou nesse nível? O pecado cega. Certo. Certo? Então, seguindo os enganos de Satanás, você vai transgredir a Bíblia completamente. E como ele conseguiria, né, fazer esses enganos se eu não acreditasse em alma? Para ele aparecer na figura dos meus avós, para aparecer na figura de uma pessoa que eu prezo como consagrada, Exatamente. eu tenho que acreditar em alma, porque daí eu acredito que é ele que veio voltou, aqui exato. e está me dizendo, Paulo do céu, você está para se perder, Paulo, não vai com esse povo teimoso que guarda o sábado, que não acredita na imortalidade da alma, senão você vai se perder, Paulo, vai para lá. Aliás, essas pragas estão caindo, é culpa desse Deles, povo. exatamente. E se vocês não matarem esse povo que está entristecendo a Deus, essas pragas não param. Olha, o que eu vou pensar? Vou fazer um serviço para Deus, eu vou matar esses guardadores do sábado. Não é? Se tiver enganado a palavra, exatamente. Sim, porque eu, E esse é o objetivo. Esse é o Exatamente, objetivo. Por quê? Porque ele já exatamente. me ensinou, eu já nem acredito que o sábado é o dia de Deus, então o que, que me custa ver? Esses aí são fanáticos, eles querem guardar o sábado e Deus não pediu. Por quê? Porque sequer eu aprendi na Bíblia isso, né, Milka? E foi manipulado pela mídia, filmes, Sim, etc. sempre. Eu poderia ler o último parágrafo? Achei Pode, muito interessante. fica à vontade. Muito interessante. Imagine, porém, perder um ente querido e depois crer que ele apareceu para você. E se lhe expressar amor, dizer o quanto sente sua falta e falar coisas que só ele saberia. E se ele disser que agora está em um lugar melhor? E se uma pessoa não está fundamentada na Bíblia, no ensino da Bíblia sobre o estado dos mortos, imagine com que facilidade ela poderá cair nesse engano. Especialmente porque querem acreditar nisso. É isso aí. Vai enganar. E a Apocalipse 13 fala, e enganará a maioria do mundo. Sim. É Ele muito enganou, triste, né? Ele enganou anjos perfeitos no céu. Perfeitamente. Que nem você lembrou agora aqui. Ele enganou a pessoa mais perfeita que existiu, que foi Adão e Eva. Exatamente. Imagina nós com tantos anos de pecado na costa, né? Perfeito. Amilcar, se você tem mais alguma consideração, nós temos esses últimos 5 minutos. Eu te deixo a palavra aberta para algo que talvez aqui nós não tenhamos dialogado, né? E agora você lembrou. Fica à vontade antes de nós encerrarmos o estudo dessa Não lição. esqueceu então de Efésios daí de quinta-feira, Efésios capítulo 6, que nossa luta não é contra homens, Sim, contra Satanás. verdade. Então, só para quem quiser procurar, Efésios 6, versículo 13 a 18. Nossa luta não é contra seres humanos. Às vezes a gente esquece que a gente não está enxergando. Um outro último texto que eu achei interessante, que é Salmo, o senhor pode achar aí para nós aqui? Posso. Salmo 101. A lição, o autor, o pastor Tim, fala para a gente ler o versículo 1 a 8, mas eu gostaria de ler apenas então o versículo 3. Como lidar, a pergunta de consideração de sexta-feira, como lidar com a mídia, que é o nosso pior problema hoje, concorda? Sim. Que é a mídia. Não, Todos antes, aspectos. é só quando você estava na sala que você via televisão. Agora você vai no banheiro, Aonde? você senta, Em você tudo. pega o celular e fica ali olhando. Aonde você estiver Então, hoje. como lidar com a mídia? Você vai jogar fora a televisão, você vai jogar fora a internet? A gente está usando a internet agora para levar Sim. o evangelho para Jesus. Então, como lidar com isso? Verso 3. Salmo 101, verso 3, irmão. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. E é o último texto, já que está Filipenses 4:8. É fácil achar ali. Acho. Filipenses Filipenses. 4:8 para finalizar meu comentário. Ok. Se quiser, eu acho aqui, Está aqui já. tá? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O senhor conheceu a irmã Celina? Acho que muitas pessoas aqui de Alfenas. Então ela sempre falava aqui e me chamou a atenção desse texto aqui. Se há uma coisa de boa fama, uma coisa boa e tal. Daí tu fala ali, se... Você viu o texto ali? Se... Quer dizer, menos coisas boas. Se for de proveito, então você vai se debruçar sobre isso aqui. Então, pessoal, muito cuidado com o que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo, as tuas companhias, tuas amizades. Cuidado com o terreno enganado do inimigo, porque ele vai usar
tudo contra você. Eu sempre falo quando estou pregando, há vários sermões, Satanás, agora no tempo do fim, ele vai usar tudo e todos que puder contra o remanescente de Deus. Porque ele quer enganar o mundo todo. Verdade. Amilcar, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Você pode Foi um fazer grande uma oração prazer. Será um prazer. para nós encerrarmos? Santo Pai, Deus eterno, louvado seja o seu nome. Amém, Senhor, Senhor. agradecemos o Senhor por ter enviado seu Filho, que é o nosso pão da vida, a nossa salvação, mantenedor, e só estamos vivos por causa da sua misericórdia. Amém, E em Senhor. especial pedimos que esteja conosco e com nossos ouvintes, que possam entregar a vida para Jesus Amém, e se Pai. alimentar do pão da vida para ter o firme fundamento da sua fé, que é a palavra de Deus, para não ser enganado quando está faltando tão pouco para a sua volta. Que Verdade, Deus esteja Senhor. conosco, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, espero que você tenha gostado e que você esteja aqui conosco no sábado que vem, dia 17, quando nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com Saul lá na cidadezinha de Endor, quando ele consultou a feiticeira. Até lá!